Chaves na área e hoje eu vou falar com você sobre vingança ou restituição. Muitas vezes a gente passa por coisas na vida onde alguém nos prejudica, e eu posso falar de coisas pequenas como alguém te fechar no trânsito, alguém rasgar a sua roupa, ou eu posso estar falando de coisas mais graves como alguém te prejudicar no trabalho, ou alguém prejudicar a sua família, ou alguém te roubar. E é nesse momento que você vai decidir entre vingança ou restituição. E eu tenho uma história, né? A história de um cara que ele odiava, ele tinha um inimigo, ele odiava esse inimigo mais do que tudo na vida. Esse inimigo, ele concentrava o tempo dele, a energia dele, ele pensava em formas de prejudicar, de se vingar desse inimigo dele 24 horas por dia, 7 dias por semana, e sopava o pensamento dele. Até que um dia apareceu o gênio da lâmpada. E o gênio da lâmpada falou assim para ele: você tem um pedido, mas você precisa saber que aquilo que eu der para você, o seu maior inimigo vai ter em dobro. E ele olhou para tudo que ele podia pensar, tudo aquilo que ele podia, olhou para o mundo, que ele podia pedir, ele olhou e decidiu: eu quero ficar cego de um olho. E é isso que a vingança, que o ódio que a vingança desperta, vai acabar trazendo para a sua vida. Eu gosto dessa definição de que o ódio é um veneno que você toma aos poucos, pensando que vai matar o seu inimigo. Então, quando você deixa que a vingança, quando você deixa que o ódio seja o norte da sua vida, você perde uma parte muito importante da sua vida, que é viver a sua vida, que é construir, que é alcançar os seus objetivos. E é legal, eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas eu gosto de uma frase que diz assim: fica quieto, porque é minha vingança. É Deus que fala isso, tá? Então, ele fala assim: fica quieto, porque é minha vingança. E é uma das coisas importantes que você saiba. Eu sou muito vingativo na origem. Então, eu era muito vingativo. Se você fizesse alguma coisa, eu ia pensar num jeito de me vingar de você, de te prejudicar. Eu era assim. Mas eu fui crescendo, eu fui melhorando, eu fui amadurecendo, até que eu entendi esse princípio. Fica quieto. É Deus falando. Fica quieto, porque é minha a vingança. Mas Deus não quer fazer você de bobo e deixar você aí sendo passado para trás, sendo enganado. Não. Deus, ele vai, e aí é que vem a coisa importante disso. Você vai ser restituído naquilo que você foi prejudicado. Existem outras formas de restituição, e eu vou falar para você de duas restituições. A primeira delas é quando você sofre uma injustiça e você tem direito à restituição em dobro. E eu tenho que dizer para você que eu já sofri muita injustiça. E eu aprendi. Eu fico quieto. Porque mesmo que eu conseguisse me vingar ou me restituir, eu só conseguiria 1 para 1, porque é o meu poder. Mas se eu deixo ele se vingar no meu lugar, ele me restituir, ele se vinga e me restitui, eu tenho direito à restituição em dobro. Então, imagina, você sofre uma injustiça e sai daquela 2 vezes melhor do que você entrou. Eu me lembro de uma vez que eu entrei numa sala de aula, era a minha primeira apresentação, e eu fui falar em público para aquele grupo naquela sala de aula. E eu estava muito nervoso. E as pessoas perceberam. Tinha um professor, era uma universidade, tinha um professor lá, e ele falou para o dono da empresa que eu trabalhava, que eu estava fazendo uma apresentação: manda um outro menino, porque esse aí é muito fraco. E eu ouvi. E aquilo foi uma injustiça. Eu podia ter perdido meu emprego ali, eu podia ter sido mandado embora, mas eu fui lá e eu me coloquei na condição da restituição, não da vingança, mas eu me coloquei na condição da restituição. E eu tenho que dizer que naquela universidade nós fizemos um dos trabalhos mais brilhantes que nós fizemos na história daquela empresa. Foi uma coisa absolutamente fascinante. Sempre o trabalho terminava sendo feito, o número de pessoas que eram convidadas para participar do trabalho cabiam numa sala de aula. Quando eu terminei o meu trabalho, e eu fiz ele sozinho, porque eu tive que fazer escondido desse professor, tá? Olha só, eu para trabalhar, o professor estava ali, eu ia para outro lugar para ele não me ver. Mas quando eu terminei o trabalho, tiveram que colocar num auditório todas as pessoas que estavam interessadas. E foi nessa turma que eu conheci o Rodrigo Cardoso,
Cardoso. Ele me conheceu, porque ele estava assistindo a minha palestra, ele quis se aproximar de mim. Eu ajudei o Rodrigo Cardoso a construir uma carreira brilhante e hoje ele não é só palestrante, ele é um dos maiores empresários do país, multimilionário muitas vezes. Foi de dirigir um carro, não era um carro velho como era o meu, mas era um carro normal para dirigir carros importados. Ele é vizinho, mora à beira da praia, é vizinho do Guga hoje. Então, você vai ter essa possibilidade na sua vida de escolher a vingança ou a restituição. Mas tem uma melhor do que essa. Tem uma melhor, é quando você é roubado. Quando você é roubado, e aí a gente fica mais revoltado ainda, porque você sente a perda de alguma coisa que era sua, e você não se conforma, e você quer se vingar da pessoa que te roubou. E aí tem uma outra regra. Quando você é roubado, você tem direito a 7 vezes de restituição. 7 vezes, né? Então, se alguém te rouba, mas você tem que tomar uma decisão. Você vai atrás da restituição ou você vai deixar ele te restituir? Pouca gente conhece essa história, eu não conto muito, mas logo que eu comecei o meu primeiro negócio no Brasil, que é uma escola de inglês, na época não era pela internet, hoje é, mas na época não era, eu não falava inglês e eu precisava de alguém que trouxesse o método para o Brasil. Encontrei uma pessoa, eu dei a sociedade para ela. Falei, olha, você fala inglês? Eu não, eu coloco o dinheiro e você cuida do material. E quando eu falo colocar o dinheiro, um dia eu vou falar sobre isso, eu fui trabalhar para ganhar o dinheiro, eu não tinha o dinheiro. Então eu fui lá, trabalhei. Ao invés de usufruir o dinheiro que eu ganhava, eu colocava no projeto para construir a escola de inglês no Brasil. E na verdade eu não estava tão interessado em construir a escola de inglês, só eu queria falar inglês, tá? Esse era o meu maior objetivo. Bom, resumindo a história, quando esse projeto ficou pronto, a gente teve os primeiros alunos, a gente teve sucesso logo de cara, porque as pessoas começaram a falar inglês em 8 semanas, começaram a indicar para os amigos, irmão, empresa, começou a vir, a gente teve muito sucesso logo de cara. E aí ele me roubou e foi embora e deixou um prejuízo de $100 mil naquela época, $100 mil. Eu era novinho, estava começando, isso faz 20 anos, eu estava começando a minha carreira. Eu nunca tinha tido uma dívida tão grande, eu tinha ficado devendo no cartão, no cheque especial e tal, mas nunca tinha ficado devendo $100 mil. E aí eu podia me vingar dele, né? Ou eu podia pedir a restituição. E eu escolhi esquecer ele e pedir a restituição. O que eu vou falar para vocês parece muito louco, mas em 7 meses, eu faturei $700 mil. Paguei os 100 mil que tinha ficado deixado de prejuízo, esses 7 meses geraram despesas, mas só para dizer para vocês, sobrou para mim $400 mil. Mas é claro que eu sei quando sobrou, mas só depois que eu fui descobrir que aquilo foi uma restituição e tinha uma mensagem ali, porque foi em 7 meses, né? Então sabe a mensagem dele assim, só para você não se achar o cara, né? Só para você não se achar o cara, sabe quando tem aqueles gols na Globo, na Copa do Mundo, que o Ronaldo vai lá e faz um gol, aí a Globo assina Ronaldo, né? Eu ser restituído 700 mil, porque tinha sido roubado 100. Em 7 meses, era Deus fazendo uma assinatura. Tinha assinado Deus, né? Para você não se achar muito, né? Então, eu quero terminar esse vídeo dizendo que, a partir de agora, você tem 2 caminhos. A vingança, você toma ela nas suas mãos e você vai lá e se vinga do que fizeram com você e beleza, tá 0-0, tá tudo certo. Ou você quer restituição. Se for uma injustiça, você tem direito ao dobro de restituição. E se for roubo, você tem direito a 7 vezes de restituição. Então, eu quero terminar e deixar essa mensagem com você para que você faça a melhor escolha para a sua vida. E, como eu gosto de terminar dizendo, algumas coisas, né, que eu tenho que falar para você. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, porque sempre está indo. Recomendo, eu sempre falo assim, indica, se as coisas são boas para você, indica para uma outra pessoa, faça uma plantação, me segue nas outras mídias sociais, porque eu tenho programas maravilhosos que vão ser bons para você, tá bem? Especialmente no Instagram, @JogarChaves, tá bom? Bom, como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve, and God bless you. Deus abençoe você.